Boa noite aos que chegaram agora. Nós vamos dar então início ao evento. Eu vou me apresentar. Boa noite aos que chegaram agora. Nós vamos dar então início ao evento. Eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Ramos, sou apresentador do canal Token Talk do YouTube. A gente vem fazendo um trabalho aí de divulgação de token, de vários tipos de estudo, de tudo que envolve token. Seja dos livros importados, adaptações, músicas, tudo isso vocês encontram lá no canal Token Talk. Nós somos parceiros da editora HarperCollins Brasil, que é a nova editora de token, que está promovendo esse evento. E a gente vem fazendo uma série de coisas com a editora. Por exemplo, na biografia do token, tive a honra de fazer uma das revisões dessa biografia. O roteiro do book trailer do livro, não sei se vocês já viram lá no Facebook, eu escrevi o roteiro do book trailer. Tem outra coisinha que vai sair que eu não posso falar ainda, mas a gente faz uma série de coisas, a gente vai falar mais tarde. O Alexandre ele fez o projeto gráfico do A Queda de Gondolin, da edição nacional, ele é do canal também, Token Talk. Então assim, a gente vem em contato com a editora e fazendo aquela ponte entre o que os leitores querem e o que a editora pode fazer, né? A questão de capa dura, o tipo de papel, tudo isso a gente está sempre em cima da editora para eles poderem melhorar cada vez mais. E vocês estão vendo que o nível já deu uma melhorada com essa mudança de editores, né? Bom, e comigo está aqui a Jordana, do blog aqui de Fortaleza, Figurehead, ela vai se apresentar para vocês. Boa noite. Eu sou a Jordana, eu sou parceira da Saraiva, eu estou aqui a convite da Saraiva para apresentar esse evento junto com o Sérgio. O meu blog é o Figurehead, a gente faz vários eventos aqui, mas voltado para todo tipo de literatura, não somente fantasia. A gente tem vários clubes do livro, da Record, Oficiais, da Record, da Intrínseca, entre outros. Então, quem quiser saber depois sobre os eventos, procura lá no Instagram ou no Facebook, blog Figurehead. Bom, já falei da editora e quero aproveitar para parabenizar essa iniciativa da editora, porque se não fosse por ela nós não estaríamos aqui. Eu sei que nosso estado e nossa cidade é muito carente desse tipo de evento e por isso tem que estar lotado hoje, né? Todo mundo querendo falar de token, conversar, conhecer gente nova. Então a importância desse evento é justamente essa. Quando você gosta de token, a maioria das pessoas fica ali solitária no canto delas, faz a sua leitura e pronto, muitas vezes não tem com quem conversar. Então esse tipo de encontro justamente a gente faz com que o pessoal se conheça. Às vezes o pessoal acaba criando um fã-clube local, uma toca, né? Assim como tem a toca Bahia, toca Rio de Janeiro e tudo. Esse pessoal costuma se encontrar, faz leituras dos livros, até faz jantares, marca de sair, lê os capítulos, vai discutir os capítulos, ajuda na divulgação de token, afinal de contas esse pessoal tudo hoje está nas redes sociais, o pessoal divulga direto as novidades. Nosso papel também, a gente está sempre ligado nas últimas notícias, quando surgiu um mero rumor que ia sair a Queda de Gondolin, a gente correu atrás, já tinha muita informação, a gente soltou, olha, pode ser que vai sair, então quer dizer, o pessoal está sempre correndo atrás. E esse tipo de evento também promove esse escritor que a gente tanto ama, né? Porque às vezes uma pessoa que lê sozinho, ele lê assim como um passatempo, mas só que tem pessoas que vão além. Tolkien acaba influenciando essas pessoas até no social, no profissional. Eu nunca pensei que fosse começar a trabalhar com alguma publicação de Tolkien, quer dizer, já tô aí no meu editorial. Então, no meu social tem pessoas que às vezes usa da leitura para suprir uma necessidade que ela tem às vezes a pessoa,
poucos amigos, tudo. Ela é um meio que ela tem de se socializar com pessoas que gostam daquele mesmo assunto. Temos outra importância desse evento, que é o lançamento simultâneo. Esse livro aqui está sendo lançado hoje no mundo todo. Dia 30 de agosto está sendo lançado na Inglaterra, nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Alemanha também tem uma edição. E o Brasil está sendo pioneiro porque nós estamos acompanhando esse lançamento internacional. É a primeira vez que isso acontece. Das últimas publicações do Tolkien, geralmente a gente tinha que esperar pelo menos um ano até de ter a nossa versão aqui. Aí quando a HarperCollins assumiu esse projeto editorial, quando souberam da publicação desse livro, a primeira coisa que o Samuel Couto, que é o gerente editorial, correu atrás foi de fazer esse lançamento simultâneo, né? Porque eles veem que o Brasil ele tem mercado para isso. Tanto é que vocês estão aqui, já tem gente que já adquiriu o livro, então o pessoal quer mais de Tolkien. Aqui não é uma coisa só para quem gosta de O Hobbit ou O Senhor dos Anéis, é porque o pessoal quer mesmo se aprofundar naquilo que Tolkien tem a oferecer. E o que ele tem a oferecer é um mundo inacabável, né? A gente nunca vai ter fim. Cada vez que você lê um Hobbit ou um Senhor dos Anéis, cada leitura você aprende uma coisa nova. Seja da própria história, seja alguma mensagem ali que você absorve. E eles lançando juntos, ao mesmo tempo que você está lendo o livro aqui, tem um cara lá em Oxford que também está lendo. Então, quer dizer, você não vai ficar para trás. Eu sou membro da Tolkien Society, então agora eu de igual para igual eu posso chegar com um colega meu lá dos Estados Unidos, que também é da Tolkien Society, e discutir com ele o livro. Então a gente vai aprender muito mais com isso. E esse livro, eu vou falar mais sobre o livro, propriamente dito. A importância desse evento aqui também, a gente sair daquele eixo Rio-São Paulo, né? Porque tudo acontece em São Paulo e Rio de Janeiro. Eu estive lá agora na Bienal, quer dizer, é uma série de eventos literários, de tudo. E nós aqui ficamos órfãos desse tipo de coisa, né? Então, agora quando eu estive em São Paulo, eu conversei pessoalmente com o Samuel, eu disse, Samuel, vamos levar eventos lá para Fortaleza, para o Nordeste e tudo. E quando foi ter esse aqui, que eu moro em São Luís, eu sou cearense, mas moro em São Luís. Ele perguntou, onde é que você quer fazer? São Luís ou Fortaleza? Claro que é em Fortaleza, né? Porque eu sei que o pessoal lá gosta. Aliás, o segundo público do canal, no YouTube, é o pessoal de Fortaleza, né? O primeiro é São Paulo e o segundo é Fortaleza. Então, minha terra, vim prestigiar vocês também, claro. É porque eu não estou segurando minhas fichinhas, mas às vezes eu fico igual o Fausto Silva aqui, né? Eu fico louco mesmo. Porque até assim, se vocês tirarem foto, aparece o nome do canal, né? Agora vamos falar um pouquinho do livro, né? Acho que todo mundo... Aliás, eu esqueci de fazer a pergunta que eu costumo fazer no começo. Quem aqui já leu O Hobbit? Gandalf já leu o Hobbit? Quem já leu O Senhor dos Anéis? O Silmarillion. Gustavo já leu quantas vezes o Silmarillion? 4 vezes. Quem já leu as cartas de J.R.R. Tolkien? Sempre diminui um pouco. Quem assina o canal Tolkien Talk no YouTube? Muito bom. E não deixe de acompanhar também o Feed Your Head, pessoal. Muito bom aqui, blog local. Bom, já que todo mundo já leu tudo, vocês provavelmente também conhecem um pouco da vida do Tolkien. Ele foi segundo tenente do Corpo de Fuzileiros Lancashire na Primeira Guerra Mundial. Ele passou por todo o treinamento militar, ele era oficial de comunicações, geralmente aquele cara que você vê no filme correndo com um radinho ali, fazendo ligação, liga pro comandante, não sei o que, é Tolkien. Ele simplesmente participou da mais sangrenta batalha da Primeira Guerra Mundial, que foi a Batalha do Somme, na França. Foi a batalha que mais morreu britânicos de toda a história. Então, imagine as atrocidades que o Tolkien viveu na Batalha do Somme. Inclusive, quem participou também foi o grande amigo dele, C.S. Lewis, né? Muita gente não sabe, o Lewis até foi ferido na guerra. Bom, e quando o Tolkien estava na guerra, ele ficou cerca de 4 meses combatendo, e depois dos 4 meses, ele contraiu uma doença, que é a chamada febre das trincheiras. Há uma certa controvérsia sobre o que causa isso, mas aceita que são piolhos. Então, quer dizer, ele teve piolho naquela imundície das trincheiras, contraiu o piolho e o piolho transmitiu essa doença para ele. É tipo uma doença que a pessoa fica tremendo, ela não consegue se controlar, não tem como fazer nada, afeta até psicologicamente ali a pessoa,
E quando ele contraiu a febre das trincheiras, ele foi realocado para a Inglaterra. Voltou para a Inglaterra, na região rural. E lá na sua convalescência, no hospital, ele começou a escrever A Queda de Gondolin. Foi a primeira história que Tolkien escreveu da Terra-média. Muita gente pensa que é o Hobbit, né? Porque foi o primeiro livro publicado, em 37. Mas, na verdade, Tolkien vinha criando essa mitologia há muito tempo antes. Em 1916 para 17, ele começou a escrever A Queda de Gondolin. Foi o primeiro conto completo que ele escreveu, a primeira história em prosa. E alguns dizem que tem até alguns aspectos biográficos. Por exemplo, foi na Batalha do Somme, na Primeira Guerra Mundial, que apareceu pela primeira vez os tanques de guerra. Então vinha aqueles soldados, aqueles tanques passando por cima de tudo, blindados, e às vezes saíam aqueles soldados. E há até um certo reflexo aqui no livro, para quem for ler, porque existia um tipo de dragão lá, que era um dragão metálico, que dele saíam os orcs. Então, quer dizer, tem gente que faz uma certa relação entre os tanques da guerra com esses orcs aí. E tem alguns outros aspectos mais sutis. Em 1920, foi quando Tolkien leu essa história publicamente pela primeira vez, no clube de ensaios do Exeter College, que era onde ele fazia faculdade na época. Ele leu essa história e já em 48 ele escreveu uma carta, e nessa carta ele fala que, da mitologia dele, ou seja, do que a gente costuma chamar de Silmarillion, existiam 3 contos principais. Alguém sabe dizer quais eram? Isso. Que como ele falou, a Queda de Gondolin foi o primeiro, Beren e Lúthien, que é uma história semi-biográfica, que ele inspirou Lúthien na esposa dele, na Idith, e os filhos de Húrin. São os 3 pilares principais do Silmarillion. E em 2007, como você sabe, o Christopher Tolkien, que é o filho do Tolkien, ele é o herdeiro literário, ele que cuida da obra. Quando o Tolkien deixou o testamento dele, ele falou para o Christopher: você pode fazer o que quiser com as minhas obras. Você pode publicar, pode editar, pode modificar e pode tocar fogo. E aí nós não teríamos nada, que a maioria das publicações do Tolkien são póstumas, né? Então nós não teríamos metade do que a gente conhece da Terra-média. Então Christopher veio nesse trabalho de editar as obras do pai, porque eram caixas e mais caixas de documentos, de manuscritos, de papéis datilografados, tudo isso que Tolkien deixou. Então, em 2007, Christopher Tolkien publicou o primeiro dos grandes contos, que é como são chamados esses 3 contos principais, que foram os Filhos de Húrin. Só que o que ele fez? Ele pegou as várias versões, porque Tolkien, assim, como ele estava criando uma mitologia, ele fazia uma versão em prosa, aí depois ele fazia uma versão em versos, aí depois ele só fazia um resuminho. Aí, quer dizer, eram vários tipos de escritos diferentes, como se fosse uma mitologia. Quando você pega a mitologia nórdica, você tem cantos, aí você tem um livro, você tem o Edda poético, tem o Edda em prosa, tem artistas que criaram músicas em cima daquilo, e Tolkien vinha nessa ideia aí. Tanto é que no começo ele tinha uma ideia assim, que ele ia criar uma base de uma mitologia para a Inglaterra, e outras pessoas iriam criar em cima daquilo ali, porque ele sentia que a Inglaterra era muito pobre nesse tipo de mitologia. Então Christopher Tolkien veio nesse trabalho de editar os papéis de seu pai. Em 2007 ele publicou Os Filhos de Húrin, só que assim, a diferença dos Filhos de Húrin para esse aqui e para o Beren e Lúthien, porque os Filhos de Húrin ele pegou aquelas várias versões em prosa, em versos e tudo, e criou uma narrativa única. Ou seja, se você lê o livro, você não precisa nem ler outro livro para entender a história. Você pode pegar aquele livro todo, ler ele de cabo a rabo, que você vai gostar da história do mesmo jeito. Uma narrativa com início, meio e fim. Já quando ele publicou, porque antes da Queda de Gondolin, você sabe que veio o Beren e Lúthien. Quando ele foi para o Beren e Lúthien, ele pensou diferente. Ele disse: não vou interferir no trabalho do meu pai. Porque, por mais que ele não tenha criado nada com o Silmarillion, ele teve que fazer um certo trabalho editorial. Tanto é que ele teve a ajuda de um escritor de fantasia, o Guy Greville Cay, que a gente não sabe, que ajudou ele a unir todas aquelas narrativas esparsas num livro só. Então, no Filhos de Húrin ele fez isso, mas no Beren e Lúthien ele preferiu não. Eu vou colocar as várias versões para o leitor descobrir como é que foi a evolução dessa história. Então ele começa com um poema, aí tá lá o poema completo, só que não tem fim. Aí você vai para uma versão em prosa, aí vai ver como é que ele escreveu aquela versão em prosa. Ou seja, você vai ver a evolução da história conforme as várias versões que ele foi escrevendo. Você vai ver a evolução da história. A mesma coisa ele fez com a Queda de Gondolin. Não seguiu o exemplo de Os Filhos de Húrin, mas seguiu o exemplo de Beren e Lúthien. Então,
quando vocês forem pegar o livro para ler, não se decepcionem, porque vocês não vão encontrar aqui uma narrativa assim, com início, meio e fim. Até tem que é a primeira versão da história, que era da época do Livro dos Contos Perdidos, que foi publicado na História da Terra-média, volume 2. Essa história está bem completinha. Mas assim, tem outras aqui dentro e vão estar incompletas. Aí vocês já sabem que é por isso, é porque ele queria que o leitor... Esse aqui é um livro mais aprofundado, como eu falei, é para quem quer ir além de O Hobbit e o Senhor dos Anéis. É para quem quer estudar como é que foi a evolução da história da Terra-média, como é que Tolkien foi criando, foi fazendo aquilo evoluir, até ser o que se tornou em O Senhor dos Anéis. Inclusive essa versão que está mais completa aqui, que aqui no livro é chamado de o conto original, que é que está lá no Livro dos Contos Perdidos, né, The Book of Lost Tales, ela foi tão completa, foi aquela que Tolkien escreveu depois da guerra, tão completa que ele nunca mais chegou a escrever a outra forma tão completa dela. Ele até chegou a rabiscar alguma coisa, que foi publicado nos Contos Inacabados, quem já leu aqui os Contos Inacabados. Pronto, aquela versão do Contos Inacabados foi uma tentativa de reescrever a queda de Gondolin, aquele lá dos Contos Perdidos, lá de 1917. Só que por algum motivo ele abandonou. Quando o Tuor chega lá, ele avista a cidade de longe, a cidade de Gondolin, ele abandonou e ninguém sabe por quê. E Christopher Tolkien até se ressente um pouco disso, porque a escrita daquela versão que está no Contos Inacabados já mostra o Tolkien maduro, aquele Tolkien que escreveu O Senhor dos Anéis. Então já é naquele estilo Senhor dos Anéis, aquele estilo mais adulto, mais dark, assim. Só que, infelizmente, ele não completou aquela versão. Quando Christopher Tolkien publicou em 2017, no ano passado, o Beren e Lúthien, ele disse no prefácio que provavelmente aquela seria a última publicação dele editando os livros do pai. Porque ele já estava com 93 anos, hoje ele vai fazer com 94 esse ano. Então ele achava que ele não ia ter mais condições de fazer mais um. Só que aí esse ano a gente foi pego de surpresa quando foi anunciado a queda de Gondolin, né? Ou seja, os fãs ficaram... Porque agora ia se completar o ciclo, né? Aqueles 3 pilares do Silmarillion, agora cada um ia ter o seu volume próprio, ia ser melhor de estudar. Bom, aí agora vamos partir para uma leitura de um trecho, para vocês verem mais ou menos como era a escrita do Tolkien na época. Quem já está com o livro aí, pode ir pegando aí. Não sei se vocês são de cheirar livro, mas sempre que eu abro aqui é para dar uma cheiradinha. Quem está com o livro aí, na página 72, lá naquele parágrafo lá em cima, onde começa desse modo. Agora vocês imaginem que, só para dar um contexto para vocês, estava Morgoth, aliás, aqui não é Morgoth, só uma adendo, não existia Morgoth ainda. Aqui existia Melkor, não é nem Melkor, né, com R no final. Isso tudo faz parte da evolução das línguas do Tolkien. Vários termos ele foi alterando, foi modificando. No início era Quenya, depois virou Quenya, né, o Alto Elfo, o Sindri e tudo. Bom, então Melkor era o Senhor do Escuro na Terra-média. Imagine que ele estava dominando toda a Beleriand, que era o continente lá onde os elfos viviam. Os príncipes élficos, cada um tinha o seu reino, tinha a sua vassalagem. E Melkor estava derrotando todos os elfos. A última cidade que ainda resistia era Gondolin, porque ela era uma cidade oculta. Ela ficava dentro de um círculo de montanhas, então ela era inacessível para Melkor. Ele não sabia onde ficava. Devido a uma traição, e vocês vão ler o livro, Melkor acaba descobrindo e entra lá naquelas montanhas para destruir tudo. Não vou entrar muito na história, vocês já leram o Silmarillion, vocês sabem, mas aqui tem algumas diferenças. Então, é o seguinte, a última cidade está para cair, mas eles não sabem. Eles estão lá, estão festejando. Estão vendo o pôr do sol e tudo, e de repente chegam os dragões de Melkor. Página 72. Desse modo, aquele inverno amargo passou e as neves jaziam mais profundas do que nunca sobre os montes circundantes. Contudo, a seu tempo, uma primavera de glória maravilhosa derreteu as bordas daqueles mantos brancos e o vale bebeu tais águas e irrompeu em flores. Então veio e passou, com folguedos de crianças, o festival de Nostnalothian, ou o nascimento das flores, e os corações dos Gondolin ganharam esperança pelo bem que prometia aquele ano. E enfim estava próxima aquela grande festa, Tarnin Austa, ou os Portões do Verão.
pois sabei que em certa data era o costume deles começar uma cerimônia solene à meia-noite, continuando até mesmo ao romper da aurora de Tarniausta. E nenhuma voz fazia-se ouvir na cidade da meia-noite ao romper do dia, mas a aurora eles saudavam com canções antigas. Por anos incontáveis a chegada do verão tinha sido recebida assim, com música de corais que ficavam sobre a cintilante muralha do leste. E eis que chega aquela noite de vigília e a cidade está cheia de lâmpadas prateadas, enquanto nos pomares, sobre as árvores de folhas novas, luzes com cores feitos joias se balançam e música baixa ouve-se pelos caminhos, mas nenhuma voz canta até a aurora. O sol acabou de descer além dos montes, e a gente se arranja para o festival, feliz e avidamente, olhando com expectativa para o leste. Eis que, quando ele partira e tudo estava escuro, uma nova luz subitamente apareceu e um brilho havia, mas vinha das elevações ao norte, e os homens espantaram-se e juntou-se uma multidão nas muralhas e ameias. Então o assombro foi virando dúvida conforme a luz crescia, e ficava ainda mais vermelha, e virou terror essa dúvida quando os homens viram a neve sobre as montanhas ser tingida como se fosse por sangue. E assim foi que as serpentes de fogo de Melkor caíram sobre Gondolin. Então atravessaram a planície cavaleiros que traziam notícias baforidas daqueles que mantinham vigília nos picos e contaram sobre as hostes chamejantes e as formas semelhantes a dragões e disseram: Melkor vem contra nós. Então, quer dizer, é uma descrição belíssima, né? Os elfos estão lá, todos alegres, ninguém acha que vai acontecer nada, e de repente eles estão olhando o pôr do sol que se pôs atrás das montanhas, só que do norte, onde eles não esperavam, veio aquela luz. É uma luz vermelha, tinge as montanhas brancas com neve de sangue, de vermelho. E quando eles vêm, são os dragões já no limiar de destruir a cidade, né? É só uma morta para vocês verem como é a narrativa, né? E a tradução, vocês sabem que é do Reinaldo José Lopes, e ele tentou fazer assim o mais próximo possível do que o Tolkien queria passar, que era o mesmo tipo de linguagem, né? Vamos falar aqui um pouco sobre o projeto gráfico do livro. A capa do livro, ela é idêntica à capa da edição britânica. A diferença é porque na Inglaterra eles têm aquele costume de fazer dust jackets, né? Que são aquelas capinhas de papel que cobrem o livro. A capa mesmo do livro é geralmente em tecido, de uma cor só, com as letras douradas, e por cima vem aquele papel cobrindo o livro. Mas aqui não, a editora optou por fazer desse forma aqui, eu acho que é até melhor para nós, porque o Brasil não tem muito esse costume de fazer dust jacket, né? Então o leitor brasileiro prefere assim. O ilustrador desse livro é Alan Lee, que é para quem gosta de Tolkien, é um dos mais conhecidos ilustradores de Tolkien, né? Ele participou inclusive do design dos filmes do Peter Jackson, né? Da primeira trilogia e tal, da segunda, Alan Lee e John Howard. A capa, como eu falei, idêntica à inglesa. Aqui no Brasil ela foi diagramada pelo Rafael Brum, que ele já é design e capista da editora HarperCollins Brasil. Quando a gente abre o livro aqui, tem uma folha de guarda impressa em papel Pantone dourado. Nenhuma edição do mundo vai ter isso aqui, que são as ilustrações das 12 casas de Gondolin. Lá em Gondolin existiam 12 grandes senhores, na verdade menos, porque o rei ele tinha mais de uma casa para ele, né? Mas existiam 12 brasões das 12 casas de Gondolin. Então, baseado nas descrições do Tolkien, o Alexandre Azevedo, que ele foi o diretor do projeto gráfico desse livro, inclusive ele é do canal Tolkien Talk, né? Vocês conhecem? Ele criou esses desenhos que são as heráldicas das 12 casas de Gondolin. Isso aqui não vai ter em nenhuma outra edição do mundo, né? O que já dá um destaque para a nossa edição brasileira. São os brasões dos Gondolin. E no livro nós vamos ter uma passagem onde ele vai descrever esses brasões. Eu vou ler também para vocês. Bom, como a gente viu, os dragões de Melkor estavam chegando na cidade. O pessoal estava ficando desesperado. E aí vem os guerreiros das 12 casas para fazer a defesa da cidade. Ora, na página 73. Ora, em meio a esses estava Tuor, acima de todas as cabeças. E sua cota de malha prateada brilhava, e à volta dele havia grande número dos mais fortes do povo. Eis que todos esses usavam asas, como se fossem de cisnes ou gaivotas em seus elmos, e o emblema da asa alva sobre seus escudos. Quer dizer, já temos o primeiro escudo, né? O primeiro dos 12 brasões. Então, conforme eu vou ler, vocês vão identificando. Mas a gente de Meglin estava disposta no mesmo lugar,
e negras eram suas vestes, e não portavam brasão nem emblema, mas seus capacetes redondos de aço estavam cobertos com pele de toupeira, e lutavam com machados de 2 pontas semelhantes a picaretas. Ali Meglin, o príncipe de Gondobar, reunira muitos guerreiros de semblante sombrio e olhar esquivo à sua volta, e um brilho avermelhado havia em seus rostos e nas superfícies polidas de seus apetrechos. Eis que todos os montes ao norte estavam em chamas. Era como se rios de fogo corressem em costa abaixo, até a planície de Dunlada. E a gente já podia sentir o calor que deles vinha. E muitas outras linhagens havia lá. O povo da Andorinha e do Arco Celestial. E desse grupo vinha o maior número de melhores arqueiros, e eles estavam dispostos sobre os espaços largos das muralhas. Ora, o povo da Andorinha portava um leque de penas em seus elmos e estava paramentado de branco, azul escuro e de roxo e negro, e adornava seus escudos com uma ponta de flecha. Seu senhor era Duilin, mais ágil de todos os homens na corrida e no salto, e mais preciso dos arqueiros ao acertar um alvo. Mas aqueles do Arco Celestial, sendo um povo de riqueza incontável, estavam paramentados em uma glória de cores, e suas armas eram incrustadas com joias que chamejavam na luz que agora havia no céu. Cada escudo daquele batalhão era de um azul como o dos céus, e seu centro era uma joia construída com 7 gemas, rubis e ametistas e safiras, esmeraldas, crisoprásios, topázios e âmbar. Mais uma opala de grande tamanho havia em seus elmos. Egalmoth era o chefe deles e usava um manto azul sobre o qual as estrelas estavam bordadas em cristal, e sua espada era recurva. Ora, nenhum outro dos Noldor portava espadas curvas, mas ele confiava antes no arco e disparava mais longe do que qualquer um entre aquela hoste. Lá também estava o povo do Pilar e o da Torre de Neve, e ambas essas gentes tinham como marechal Penlod, mais alto dos gnomos. Havia aqueles da árvore, só um adendo, gnomos aqui, vocês sabem que não são aquelas criaturinhas pequenininhas. Eram os Noldor, né? Os elfos sábios. No começo Tolkien chamava de gnomos, mas depois ele trocou para Noldor, né? Gnomos ou Noldor, é a mesma coisa. Havia aqueles da árvore e eles eram uma grande casa, e sua vestimenta era verde. Lutavam com bastões incrustados de ferro ou com fundas, e seu senhor, Galdor, era considerado o mais valente de todos os Gondolthian, salvo apenas Turgon. Lá estava a casa da Flor Dourada, que portava um sol com raios sobre seu escudo, e seu chefe, Glorfindel, portava um manto bordado de tal forma com fios de ouro que ele estava repleto de ceridônias, como um campo na primavera, e suas armas eram cuidadosamente ornamentadas com ouro. Então veio do sul da cidade o povo da fonte, Ecthelion. Ecthelion era seu senhor, e a prata e os diamantes eram o deleite deles, e espadas muito longas e polidas e pálidas usavam, e iam para a batalha ao som de flautas. Atrás então veio a hoste da harpa, e esse era um batalhão de bravos guerreiros, mas seu líder, Salgant, era um covarde e cobria Meglin de lisonja. Estavam adornados com bolas de prata e bolas de ouro, e uma harpa de prata brilhava no brasão deles, sobre um campo negro. Mas Salgant portava uma harpa de ouro, e só ele cavalgou para a batalha de todos os filhos dos Gondolthian, e era pesado e atarracado. Onde é que vocês já viram um elfo pesado e atarracado? Não tem, né? Depois, quer dizer, são pequenos detalhes que Tolkien colocava quando ele estava criando a mitologia, que depois ele acabou retirando. Ora, o último dos batalhões era formado pelo povo do Martelo da Ira, e desses vinham muitos dos melhores ferreiros e artesãos, e toda aquela gente reverenciava Aule, o ferreiro, mais do que todos os outros Ainur. Lutavam com grandes massas semelhantes a martelos, e seus escudos eram pesados, pois seus braços eram muito fortes. Em dias mais antigos, muitos dos Noldor que escapavam das minas de Melkor eram recrutados por eles, e o ódio dessa casa pelas obras daquele maligno e pelos Balrogs, seus demônios, era muitíssimo grande. Ora, o líder deles era Rock, mais forte dos gnomos, por pouco o segundo em coragem depois de Galdor da Árvore. O emblema desse povo era a bigorna martelada, e um martelo que lança chispas à sua volta estava posto em seus escudos, e ouro avermelhado e ferro negro era o deleite deles. Muito numeroso era aquele batalhão, nem tinha nenhum dentre eles coração fraco, e ganharam a maior glória entre todas aquelas belas casas naquela luta contra o destino. Contudo, triste foi o fado deles, e nenhum jamais deixou aquele campo de batalha, pois tombaram a volta de Rogue e desapareceram da terra, e com eles muita habilidade e engenho desapareceram para sempre. Esta era a forma e o arranjo das 11 casas dos Gondolthian,
com suas insígnias e emblemas. E a guarda de Turo, o povo da asa, era considerada a 12ª. Então, quer dizer, altamente descritivo, né? Para quem gosta daquele Tolkien mais prolixo, que escreve tudo, né? As pétalas da rosa, o pólen, tudo e tal. Então, quer dizer, é um prato cheio aí para quem gosta desse tipo de leitura do Tolkien. E os brasões, como eu ia dizendo, aqui na folha de guarda, foram feitos com base nessas descrições que eu acabei de ler aqui. Como eu falei, essa folha de guarda e o projeto gráfico do livro são de autoria do Alexandre Azevedo, que ele é também faz o design do nosso canal, do Tolkien Talk. Ele já é tolkienista há cerca de 18 anos, também é estudioso da obra, trabalha com design também quase 2 décadas. Altamente competente. Ele está fazendo inclusive outros trabalhos. Ele vai trabalhar também em Beren e Lúthien. Nesse momento ele está fazendo um projeto gráfico de Beren e Lúthien. Quando for sair Os Filhos de Húrin também ele vai fazer. Então, um cara altamente competente. Quando a gente vai olhar o livro, tem algumas interferências que foram feitas por ele. Além dessa folha de guarda, todo capítulo, por exemplo, quando você vai no prólogo, vai ter uns desenhozinhos, um design, tudo foi feito por ele. Aqui embaixo no rodapé também ele fez desenhos com base no primeiro desenho do capítulo. Então, sempre o primeiro desenho é do Alan Lee, que é o artista, a estrela do livro, né, que é das ilustrações, e baseado naquela ilustração o Alexandre foi fazendo aqui o rodapé, aqui em cima também, tudo para respeitar a obra o trabalho do Alan Lee e remeter ao que o Alan Lee desenhou. Isso também não tem nenhuma outra edição do mundo. Se você for pegar, é um livro seco, né? Não tem essas interferências gráficas. Também é exclusividade da edição brasileira. O Alan Lee, como eu falei, é um importante ilustrador de Tolkien. Além dele ter ilustrado os 3 livros dos 3 grandes contos, ilustrou Queda de Gondor, de Beren e Lúthien e Os Filhos de Húrin, também tem outros livros que ele ilustrou lá fora. Até uma edição de O Senhor dos Anéis que ele ilustrou. Quem sabe chega aí pra gente traduzido um dia, né? Tem uma informação exclusiva aqui para quem está participando do evento, porque o projeto da HarperCollins Brasil é um novo panorama das obras de Tolkien, tanto visualmente quanto no conteúdo, nas traduções. Por isso que eles, inclusive as outras obras, eles vão ou atualizar aquelas traduções antigas, que já saiu pela editora anterior, ou então vão ser retraduzidas. Por exemplo, O Senhor dos Anéis está sendo retraduzido nesse momento pelo Ronald Kimsey. O Reinaldo José Lopes está retraduzindo o Silmarillion. Então, eles vão utilizar aquela linguagem mais parecida possível com a linguagem do Tolkien. Porque faltou um pouco disso nas traduções anteriores. A forma de tratamento dos hobbits era diferente da forma que os elfos se tratavam. E a tradução anterior que a gente tinha não retratava muito esse tipo de detalhe. Então muita coisa se perdia na nossa tradução. E eles estão tentando corrigir isso. E só que tem um porém. Muitos daqueles termos que nós já estamos acostumados, eles vão vir diferentes. Então, por exemplo, vai vir lá, eu vou falar porque o livro já foi lançado, mas por exemplo, orcs não vai mais ser orcs, vai ser orques, com Q-U-E, né? Orques, aportuguesado. Isso aí tudo vai ser explicado quando a editora lançar um manual online para todo mundo ter acesso. Vai ser também um manual com o layout do Alexandre Azevedo, explicando todos esses novos termos, para o leitor não ficar perdido, né? Então todo mundo vai poder consultar lá orcs, porque orc era O-R-C, agora está O-R-Q-U-E. Por que foi essa mudança? Qual é a diferença? Por que está mais... que é tão esquisito, mas não é esquisito, é porque a gente está acostumado de um jeito, né? Outras coisas, por exemplo, anões, em inglês é dwarf, né? Dwarf, e o plural seria dwarfs, só que Tolkien preferia dwarfs, porque é mais estranho e mais arcaico. E a edição em português, ela vai procurar emular isso. Por exemplo, anões, o plural de anão não vai ser mais anões, vai ser anãos. Quer dizer, para quem lê vai ficar meio esquisito, mas só que lá nesse manual que vai estar no site, inclusive da editora, vai estar explicado por quê. Não, porque em inglês era dwarf e Tolkien preferiu o plural dwarves, ele não gostava de dwarfs. Então, quer dizer, é uma coisa diferente, é uma coisa criada pelo Tolkien. Então, a tradução brasileira vai seguir esse padrão, goste ou não, né? Porque a intenção realmente, como eu falei, é passar aquilo que o Tolkien queria passar e não o que a gente já está acostumado. Algumas coisas vão ficar, mas muita coisa vai mudar.
Então a gente vai poder acessar esse guiazinho online e depois vai ficar disponível lá no site da HarperCollins. Bom, o que eu tinha para falar basicamente da queda de Gondolin era isso. Eu não sei se vai ter print para todo mundo, que a gente tem umas sacolinhas personalizadas da queda de Gondolin. Vai ter um sorteio de cosplay, eu acho que só tem o Gandalf hoje, né? Ah, tem é o Bilbo, é? Depois a gente vai fazer esse sorteio com o pessoal. Vamos abrir para perguntas então, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser falar do livro e etc. The History of Middle-earth, a gente já pode chamar de História da Terra-média, vai ser o nome que vai ser lançado. Alguém aqui não sabe do que se trata? A História da Terra-média? Mas todo mundo sabe, né? Quando Tolkien foi criando O Senhor dos Anéis, O Silmarillion e tudo, como eu falei, ele tinha várias versões de tudo. Versões em prosa, versões inacabadas, versões só de rascunho. E desde os anos 80, o filho dele, Christopher Tolkien, veio lançando todos esses materiais divididos em 12 volumes. Por isso que é a História da Terra-média. É uma espécie de uma arqueologia literária de Tolkien. Então você tem lá a evolução da escrita do Silmarillion, a evolução da escrita do Senhor dos Anéis. Não tem o do Hobbit. O Hobbit tem a história do Hobbit, The History of the Hobbit, é outro livro. Mas tem tudo isso aí, a evolução da mitologia dele. E no final dessa série, tem alguns textos que Tolkien escreveu já bem depois de ter publicado Os Seus Anéis. Então são textos que trazem luz para algumas coisas que são meio obscuras. Por exemplo, Glorfindel, que aparece nesse livro aqui. Quem leu O Senhor dos Anéis sabe que tem outro Glorfindel lá. Será que é o mesmo? É o mesmo. Mas Tolkien explicou isso num ensaio que foi publicado no volume 12 da História da Terra-média. Então, tudo isso aí vai ser publicado pela HarperCollins Brasil. Não tem uma data certa ainda, mas previsão ou planejamento para daqui a uns 3, 4 anos, para já começar isso aí. Achou muito pouco. Mas daqui para lá ainda vai ter Beren de Lúthien, em novembro, né, agora. Vai ter Silmarillion, vai ter o Hobbit, vai ter O Senhor dos Anéis. São praticamente novos livros, que a gente vai ter uma tradução nova. Então, todo mundo, eu vou ter que ler, Jordano, todo mundo vai querer ler, vai ter que ler, né? As cartas de Tolkien. Pronto, o Gandalf aqui, rapidinho. O Gandalf aqui está querendo saber das cartas de Tolkien. Esse livro esgotadíssimo, né? A última edição, última e única, foi de 2006. Preços exorbitantes, o pessoal está comprando no Mercado Livre. Já digo que não compre, porque ela já está sendo retraduzida e vai ser lançado possivelmente agora no começo de 2019 já. Está quase pronto. Do post que veio com esse livro. Sim, do post. O o post é o seguinte. Na verdade, o que foi anunciado, quem comprasse na pré-venda ganhava o post. Na pré-venda da internet. Aí eles talvez mandassem hoje, mas não deu para mandar, só mandaram a sacolinha. Na verdade, é culpa dos Correios. Pronto, daí, os Correios. Mas fica em cima da editora, vai que eles te mandam. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Vamos perguntar. Aproveitar o dia hoje que a gente está por aqui só para conversar de Tolkien. Sobre a série. A série. A série da Amazon, né? Bom, o que a gente sabe até o momento? Deve começar a produção ali em 2020, né? 2021 por ali, vai demorar um pouco. O que tem sido dito é que vai falar sobre a juventude de Aragorn. Eu acho que era uma coisa que devia ter sido mostrada na trilogia Hobbit. Mas como assim, né? Porque a gente tem muitos apêndices do Senhor dos Anéis. Vocês já leram, vocês sabem. Então, o que eu acho que devia ter sido feita a ligação do Hobbit com os Seus Anéis, que não houve no cinema, deveria ter sido isso, justamente, porque termina com o retorno do rei. Mas o rei vem de onde, né? Então, a gente tem que mostrar de onde é que ele veio. E não mostrou isso. Quando o Peter Jackson disse que ia fazer a ponte, eu pensei, não, então ele vai falar sobre o jovem Aragorn. Até porque quando o Bilbo, naquela jornada do Hobbit, quando o Bilbo passa por Valfenda e conhece Elrond e tudo mais, Estel, que era o jovem Aragorn, ele já morava lá em Valfenda, então ele tinha 10 anos de idade. Quem garante que ele não tava lá um meninozinho correndo no Aragorn e tal, aí o Bilbo conheceu ele, tudo, quer dizer, seria uma coisa que ficaria legal de mostrar no filme. E ele, infelizmente, perdeu a oportunidade, né? Ele preferiu.
Já que ia ser 3 filmes, 3 horas 3 cada filmes, um, exato. Ele podia ter ele feito... inventou coisa que não precisava. Isso, ele podia ter colocado a história do Hobbit em 2 filmes e no terceiro fazia a ligação, colocava o Aragorn. Inclusive o Aragorn, ele foi guerreiro em Rohan também, em Gondor, quando ele era jovem, né? Era chamado de Thorondir. Então ele foi um guerreiro que conheceu a Terra-média toda na juventude. E muita coisa disso podia ter sido mostrada. Como agora a série anunciou que deve ser isso, então a gente supõe que vai mostrar o jovem Aragorn, né? Os pais dele, que eram os chefes dos Dúnedain, e mantinham a tradição de ser aquela linhagem, e em um determinado momento alguém ia vir dessa linhagem para ser novamente o rei, né? O rei dos homens. Talvez um pouco daquela caçada do Gollum também, né? Isso, aqui tem até o fanfilme, né? The Hunt for Gollum. Mas até antes disso, por exemplo, isso até que eu falei, de repente ele pode botar o encontro dele com o Bilbo, quando o Bilbo passou 2 vezes lá, passou na ilha e na volta, né? Na ilha ele ficou, acho que 3 semanas, e na volta 1 ou 2 semanas lá na casa do Elrond. Então, será que ele não encontrou o Aragorn lá? Tolkien não falou, mas já que é uma adaptação, poderia colocar, né? Aí Aragorn começou as jornadas dele, Aragorn conheceu Harad, Rum, são aquelas regiões menos conhecidas da Terra-média, né? Do sul, do leste. Como eu falei, serviu em Rohan, ele praticamente foi um dos cavaleiros de Rohan lá, com o pai do Théoden. Ele era invejado pelo Denethor quando Denethor era jovem, né, o regente de Gondor. Então, quer dizer, tem muita coisa que a série pode abordar, se for mesmo falar do jovem Aragorn, né? Não é o jovem Indiana Jones, mas é o jovem Aragorn. Mas pessoal, todo mundo vacinou? Quem está falando vacinar? Perguntas. Aproveitando que estava falando de data, né? Aquela edição do Senhor dos Anéis ilustrada, tem algum robô também dela? Ai, pelo amor de Deus, ilustrada também assim, ó. Propriamente ilustrada não tem ainda, mas a editora ela se compromete a publicar várias versões. Então, até todos esses livros, A Queda de Gondor, tem essa edição, mas eles querem fazer outros. Então, a mesma coisa dos Seus Anéis. Eles vão lançar aquela edição padrão, mas vai ter edição comemorativa, edição especial, e aí numa dessas especiais pode ser que venha, né? E como a Alan Lee está em alta, né, tem uma edição, a mais atualizada é uma edição ilustrada de 60 anos de Senhor dos Anéis. O texto dela é o mais atualizado, e é justamente a que é ilustrada pelo Alan Lee. Esse livro, essa versão de 60 anos de Senhor dos Anéis, tem 2 versões, que é uma em 4 volumes, são os 3 livros principais, e o Senhor dos Anéis comentado pelo Wayne Hammond e a Christine Skoll, que são 2 tolkienistas de primeira. São 4 num box. E tem a versão volume 1, que é ilustrada pelo Alan Lee. E essa ainda está até mais atualizada do que os separados no box. Então, quem sabe, né? Inclusive é essa que o Ronald Kimes pegou para traduzir. Que é essa que está mais atualizada. Porque, por exemplo, a gente tinha o Senhor dos Anéis, ele era baseado numa edição de 91, pra você ter uma ideia. Então, a nossa tradução, por melhor que fosse, ela estava feita em cima de um texto de 91. E mesmo lá fora, sempre teve vários erros editoriais nos Senhor dos Anéis. Até por isso essa questão do Dwarf que eu falei, do Tolkien, ele escreveu lá, na época do Hobbit, Senhor dos Anéis, ele escrevia Dwarves. Aí quando ele mandava para a editora publicar, lá vinha os revisores e trocavam Dwarves por Dwarfs. E quando o Tolkien ia ler a versão, ele dizia, não foi isso aqui que eu queria. Aí voltava o livro, tinha que corrigir, porque eles pensavam que era erro, mas não era característica do próprio texto do Tolkien. Então, todas essas edições sempre vêm com erro, alguma omissão. E a mais atualizada que tem é essa de 2016, se não me engano, que aqui a gente vai ter a oportunidade de ter a tradução dela. Romário. Existe alguma outra coisa semelhante ao Hobbit em quadrinhos? Né? Existe um Hobbit em quadrinhos? Eu já li pra minha filha algumas trocentas vezes, ela adora. Mas quando eu tento aproximá-la de alguma outra das histórias, aí fica mais, porque ela tem outro ano. Porque, por exemplo, até o próprio Hobbit que dizem que é infantil, eu não considero infantil. Então, eu só leio pra ela o quadrinho. Inclusive é o meu livro preferido, porque eu acho que foi o primeiro que eu li e marcou mais, né? Pra mim o Hobbit ele é tipo assim um mini legendário, que ele tem tudo ali. Inclusive ele tem influência de A Queda de Gondor. Vocês vão lembrar lá que o Elrond é neto de Eärendil, que é o grande herói que surgiu daqui da Queda de Gondor. Ou seja, ele é bisneto de Tuor, que é o herói, o homem aqui, que é o herói aqui, né? As espadas que o Gandalf, né, Gandalf? Quando você pegou lá nos Trolls, você trouxe, cadê a espada? É do Gandalf ou é do Bilbo essa aqui? Então, mas também foi de Gondor. Então, quer dizer, quando eles chegam na caverna dos Trolls, eles pegam as espadas
que foram espadas de Gondor, entendeu? Olha a ligação que Tolkien faz, né? Isso teria se passado muitos mil anos antes. Então foi parar na mão do Bilbo, na mão do Gandalf. Por quê? O Hobbit ele nem ia ser escrito para entrar no Legendário. O Legendário é tudo aquilo que envolve a Terra-média, né? Que a gente chama. Só que Tolkien estava tão absorto naquilo que ele estava criando, naquela mitologia, que ele acabou puxando o Hobbit. Ele até fala numa das cartas que foi inevitável isso. Foi sem querer. Acabou que o Hobbit caiu nesse mundo aqui, da Terra-média e tudo, né? Tem necromante. Necromante, para quem não sabe, era Sauron lá na Primeira Era, né? Ele era um mago necromante e tudo. Invocava os mortos. Era um senhor de lobisomens. Tudo isso aí acabou resvalando aqui no Hobbit. Assim, agora a pergunta. O livro mais infantil do Tolkien que eu acho é o Senhor Bliss. Que ele é um livrinho, ele foi ilustrado pelo Tolkien, é todo ilustrado o livro. A gente tem uma edição da Martins Fontes, né? É a única que foi lançada aqui no Brasil até hoje. Capa dura, é uma história dos meninos, cheio de personagens assim, meio maluquinho, por exemplo. Porque Tolkien pegava muita coisa da vida dele, né? Então os filhos dele tinham uns ursinhos de pelúcia, ele coloca os ursinhos lá na história. O Tolkien era um péssimo motorista, ele teve carro, se não me engano, 2 vezes na vida, ele bateu, derrubou o muro, toda aquela confusão. Então, aí tem o personagem principal, que é o Sr. Bliss, ele tem uma hora lá que ele bate com o carro e tudo, quer dizer, são alguns reflexos, mas é uma história bem simples. Tem uns animais fantásticos, tem um gira-coelho com a mistura de coelho com girafa. Então, quer dizer, uma coisa bem maluca, né? E totalmente ilustrado. Esse é um livro muito bom para crianças de 5, 6 anos. E tem também as cartas do Papai Noel, que para mim é um livro espetacular. Por quê? Porque quando Tolkien teve 4 filhos, e aí todo ano ele começou a escrever as cartinhas, como se ele fosse Papai Noel. Aí os filhos dele faziam, né? Ah, Papai Noel, eu quero ganhar isso e aquilo. Aí Papai Noel respondia. Aí Tolkien fazia uma letra específica, como se fosse Papai Noel. Ele tinha os ajudantes do Papai Noel, tinha o urso polar, aí tinha os elfos vermelhos, os elfos verdes, aí tinha os trasgos. Aí ele foi criando toda uma história. E todo ano o Papai Noel mandava uma cartinha lá para os filhos do Tolkien. Ah, Michael, aconteceu isso aqui, o urso polar caiu da escada, quebrou os presentes, não sei o que, teve uma invasão de trasgos e tal. Aí quando era no ano seguinte, aquela história continuava. Então, quer dizer, tem uma continuidade. Todo ano os filhos recebiam e ficavam sabendo o que estava acontecendo no Polo Norte. Eu também considero isso como se fosse um legendário à parte do Tolkien. Porque ele criou realmente uma história concatenada, com sequência, né? E até a última carta é meio triste, tá? Porque já foi na época da Segunda Guerra Mundial, foi para Priscila Tolkien, que era a caçula dele. Tinha alguns reflexos da vida real, assim. E é um livro que para mim também é apropriado da criança, porque tem toda uma historinha toda construída. Aí você pega a cartinha lá do Papai Noel, aí tem uma letra. Aí às vezes o urso polar queria se intrometer na história, aí eles faziam outra letra, que era como se fosse o urso polar que foi lá e escreveu um pedaço da carta. É bem legal, e tem altamente ilustrado também. Todas as situações que estão lá nas cartas, o Tolkien desenhou também, as crianças podem analisar, brincar e tudo. E as aventuras de Tom Bombadil? Pois é, o pessoal está perguntando porque saiu uma edição nova agora das Aventuras de Tom Bombadil, né? Que existia uma versão bilíngue, que era você tinha os poemas em inglês originais, aí tinha 2 traduções, uma de um tradutor e outra do Ronald Kimes, né? Que é o que a gente conhece mais. Aí agora saiu outra, não pela WMF Martins Fontes, mas pelo selo Martins, que é do irmão do Alexandre Martins Fontes, que os dois são os que tinham, né, os direitos do Tolkien aqui no Brasil. Aí o pessoal está perguntando, mas a HarperCollins não tinha assumido o Tolkien, como é que sai agora Tom Bombadil? Só que é o seguinte, pessoal, que nós estamos num período de transição, né? Então, algum resquício a WMF, a selo Martins ainda vão lançar, mas vai chegar um momento que isso aí vai parar e realmente 100% dos livros serão da HarperCollins Brasil. Essa nova edição da selo Martins, ela é melhor do que aquela anterior, a bilíngue, porque ela é expandida. Então ela foi editada pelo esse mesmo casal de tolkienistas que eu falei, Christine Scoll e Wayne Raymond. Eles expandiram elas, trouxeram versões mais antigas dos poemas que estão lá nas Aventuras de Tom Bombadil, tem explicações deles, ensaios e tudo mais. O problema é que o Ronald Kimes, ele retraduziu os poemas. Porque o Ronald tem um negócio que ele acha que quando ele traduz, aí depois ele vai reler, ele acha que não ficou legal. Então ele está sempre melhorando. E nesse livro ele teve a oportunidade de retraduzir os poemas. Só que aí, quando a editora publicou os poemas antigos. Só acrescentou a parte da expansão do livro. Então é um problema, mesmo assim ainda saiu com um probleminha essa edição, né? Mas é isso, está na transição das editoras aí.
A tradução dos poemas é antiga, mas tem aquele complemento que vale a pena. Você já paga o livro. Mais alguém? Bora, pessoal, a gente está aqui para isso. Outro evento desse aqui... Aproveitando, né? Eu não sei se Beren e Lucien vai ter. Seguindo essa linha... Sem microfone. Seguindo essa linha sem ser Terra-média, né? Vai ser algum trabalho novo? Assim na verdade, a preocupação da HarperCollins é mostrar que Tolkien não é um autor meramente de fantasia. Não é para você, eu quero escapar do mundo real, então vou ler Tolkien. Não. Porque Tolkien lá fora, ele é visto como uma literatura realmente, né? Uma literatura canônica. Isso quer dizer o quê? Que ele é estudado em faculdade, que ele é objeto de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, que é uma coisa que aqui no Brasil está engatinhando ainda. Então o projeto da editora realmente é tirar Tolkien desse nicho, essa coisa de geek, não que seja algum problema, mas isso restringe muito. Então Tolkien fica relegado à prateleira. Não vou nem citar outras obras, porque senão vão já tacar a pedra em mim, mas você for ali, né, pode ser que Tolkien esteja na prateleira errada, mas a intenção da HarperCollins é colocar Tolkien na mesma prateleira de Shakespeare, por exemplo. E ele tem cacife para isso, porque ele era professor de Oxford, ele foi professor de anglo-saxão, que é o inglês antigo, foi professor de inglês médio, ele sabia islandês antigo, ele sabia germânico antigo, quer dizer, ele tinha uma série de conhecimentos. Ele... Era todo antigo, eu gosto assim. Ele participou da atualização do dicionário de inglês de Oxford, que é o maior dicionário de inglês do mundo, quer dizer, é o referência. Ele participou da atualização lá de alguns verbetes, traduziu o livro de Jonas da Bíblia, tem diversos trabalhos acadêmicos sobre... Ele mudou o paradigma do estudo de Beowulf, que é o poema épico mais antigo da Inglaterra. Quer dizer, até Tolkien, o pessoal trabalhava com Beowulf para descobrir os aspectos históricos de Beowulf. Por exemplo, se ele cita um rei da Dinamarca lá, o pessoal ia estudar aquele rei para saber quem que estava lá na corte e etc. São aspectos históricos. Mas Tolkien tem um ensaio chamado The Monsters and the Critics, que também vai ser lançado pela HarperCollins, onde ele demonstra por A mais B que Beowulf é uma obra literária. Então, Tolkien mudou o paradigma. Se antes era estudado apenas pelo fato histórico, agora Beowulf é estudado pela visão literária. Sobre o Inklings, será que vai ser algum livro a respeito só deles? O Inklings. Porque o Dor da Amizade fala muito sobre eles, né? Fala, inclusive, sobre eles é o seguinte, o Humphrey Carpenter, que é o biógrafo do Tolkien, biógrafo oficial, vou até fazer uma propagandinha da biografia, né? Humphrey Carpenter é o biógrafo oficial de Tolkien. Por quê? Porque ele teve acesso do lançamento das cartas de Tolkien, que por sinal foi editado por ele. Então ele teve acesso às cartas, aos manuscritos, aos desenhos, ele conheceu o Tolkien pessoalmente, ele foi lá na casa dele. Então, a fonte desse livro aqui é uma fonte primária, ou seja, ele teve contato de primeiro grau com o Tolkien e com a família dele, entrevistou os amigos, frequentou a casa do Christopher Tolkien, ele ficava hospedado na casa do Christopher Tolkien quando ele estava escrevendo o livro, ficava lá pesquisando e tudo. Então, Humphrey Carpenter escreveu a biografia oficial de Tolkien, por indicação da Priscilla Tolkien, que é a filha do Tolkien. Depois, como ele já tinha tido acesso a todo aquele material, aí o mais natural foi que ele editasse as cartas de Tolkien. Então depois viu as cartas de J.R.R. Tolkien, que como eu falei deve ser lançado agora no começo do ano de 2019. E já como Humphrey Carpenter já estava nesse esquema, aí ele escreveu o livro que ele falou, que é Os Inklings. Os Inklings foi um grupo de intelectuais de Oxford, todos escritores, pessoas influentes lá no meio literário e acadêmico, que se reuniam em pubs ou então nas casas de uns dos outros e debatiam literatura, debatiam política, debatiam religião, debatiam filosofia, e dali saiu algumas pérolas, né, algumas gemas. Por exemplo, a gente tinha o Tolkien e tinha o C.S. Lewis, né, que é muito conhecido pelas Crônicas de Nárnia, mas também tem uma bibliografia teológica muito forte também, que era um teólogo popular, que a gente chama, né? Ele não era teólogo formado, mas ele falava muito de religião e tudo, por influência de Tolkien também, porque Lewis era ateu, e Tolkien converteu ele pelo menos ao cristianismo, né? Tolkien era católico, Lewis pelo menos ficou protestante, né? Isso, anglicano. Passou a ter fé em Deus, esse negócio todo. Então Humphrey Carpenter, que já tinha trabalhado na biografia do Tolkien e nas cartas do Tolkien, já naquele mundo ali dos Inklings, escreveu o livro Os Inklings, né? Que é falando justamente uma biografia desse grupo literário. Era Tolkien, Charles Williams, Hugo Dyson,
C.S. Lewis, até o Christopher Tolkien também fez parte dos Inklings por um período. Ou seja, nós temos ainda um Inkling vivo, que é o Christopher Tolkien, que está lá com 94 anos de idade. E esse livro é importantíssimo, ele fecha uma trinca, né? Que é a biografia, as cartas e os Inklings. São livros que nos ajudam a entender a vida do Tolkien, o que ele pensava, quem estava ao redor dele. E esse livro também está nos planos da editora. Pode ficar tranquilo que o pessoal quer lançar. Mais perguntas? Você falou que o Christopher já tem 4 anos, né? Acho que vai fazer agora, não. Ele tem alguma pessoa que ele possa passar? Olha, eu faço, ele tem algum herdeiro? Caso ele não Não, ele tem tenha, filhos. Caso ele não tenha, eu vou lá e falo assim, pode colocar no testamento, super legal. Priscila. Mas a Priscila ela não mexe com os livros, não. Ela só publicou, junto com o John, mais velho, o álbum da família Tolkien. Foi um livro lançado no centenário do Tolkien. É um livro biográfico também, cheio de fotos e tal. Ela relembrando as coisas da vida dela, do pai, ela e o irmão relembrando isso aí. Mas só foi uma edição, em 92. Eu tenho um livro belíssimo. Christopher Tolkien, ele tem os filhos dele, inclusive o Adam Tolkien, que é um dos filhos dele, participou de Os Filhos de Húrin, ele ajudou na edição desse livro. Mas também só foi nesse. O Adam, hoje em dia, ele já fez algumas traduções francesas, porque o Christopher foi morar na França, mora recluso, ninguém sabe onde é que ele mora. Dizem até que ele tem uns javalis na casa dele para não deixar ninguém entrar. Então, mas são lendas que se criam, né? Mas tem muita gente competente. Não da família Tolkien, mas o que a gente chama de Tolkienistas, né? Que são estudiosos de Tolkien. Então tem esse casal que eu já falei, que é Christina Skoll e Andy Raymond, é um casal que eles são casados, né? Então eles são 2 estudiosos, são bibliotecários, que eles vivem com a cara enfiada nos livros. Eles já foram lá para Oxford, foram onde tem na Bodleian Libraries, que é a biblioteca onde tem os arquivos do Tolkien, foram na Marquette University nos Estados Unidos, então eles trabalham diretamente com os papéis do Tolkien. Então eles são altamente competentes. Eles lançaram essa edição expandida do Tom Bombadil. Tem a Verley Flieger também, que ela editou agora a história de Cullivan, né, que a gente até tem uma edição nacional, também altamente competente. Então são pessoas que trabalham diretamente nos manuscritos do Tolkien, nos papéis dele, e são estudiosos de mais de 30, 40 anos, que são pessoas altamente competentes. Então não é porque o Christopher vai se aposentar agora, ou está se aposentando, que vai parar de ter algum lançamento. É difícil que tenha mais alguma história perdida lá, porque praticamente tudo já foi publicado. Agora, na biografia fala algumas historinhas mais orais, que não foram colocadas por escrito, que ainda existem alguns. De repente tem algum manuscrito lá que a gente não sabe, alguma historinha. E eu sempre digo, se tiver alguma coisa inédita para publicar ainda, talvez algum dia, daqui a algumas décadas, seja o diário de Tolkien. Porque em alguns períodos da vida dele, ele escrevia um diário. Inclusive, geralmente nos períodos mais tristes, né? Ele estava mais depressivo, é que ele escrevia. Isso aí é guardado a 7 chaves, porque a família Tolkien é muito reclusa, eles não gostam de aparecer e tudo, então eles seguram isso aí. Mas quem sabe, né? Ninguém acreditava que eles iam liberar os direitos para fazer uma série, inclusive com os escritos do Silmarillion. Então, de repente, daqui a alguns anos, alguém assume o Tolkien State, que é o que cuida do spoiler do Tolkien, e publica esse diário, né? É o que eu acho que deve sair de coisa inédita aí. Mas também tem outras coisas que já foram lançadas antes, que são relançadas em versões expandidas, né? Por exemplo, eu citei o Tom Bombadil, aí tem outros escritos mais acadêmicos, tem A Secret Vice, que é o vício secreto, porque o vício secreto de Tolkien era a criação de línguas. Desde criança ele criava línguas. Por exemplo, ele tinha uma língua chamada animálico, que era sons era nomes de animais, sons de animais, uma coisa de criança mesmo, por exemplo, uma coisa que vinha desde a infância. Aí ele tem um ensaio chamado A Secret Vice, já tinha sido lançado junto com o volume de The Monsters and the Critics, Os Monstros e os Críticos. Só que aí, há poucos anos, se eu não me engano, tem uns 2 anos, retiraram desse livro e lançaram uma edição própria, um volume só para o Secret Vice, o Vício Secreto. Expandida, com outros textos, então, tudo que pode ser extraído ali, o pessoal está extraindo do Tolkien. Muitas vezes, às vezes, não interessa a gente que está aqui, para mim interessa, né, que eu quero comprar tudo. Mas é para quem quer se aprofundar mesmo, então ele está sempre saindo. Não precisam de dinheiro, eles não fazem isso por dinheiro, porque dinheiro já tem demais. Então é realmente para quem tem interesse mesmo. Christopher Tolkien assumiu o papel de herdeiro literário para realmente lançar tudo que ele podia, da forma mais organizada possível, da melhor forma possível. E quando ele se for, eu espero que seja daqui a muito tempo, vai ter gente competente. São muitos tolkienistas aí ao redor do mundo que trabalham nesse. O pessoal costuma viajar para Oxford para trabalhar nos papéis, eles têm uma autorização especial,
entra lá nos arquivos do Tolkien e trabalha, vê o que tem escrito, muita coisa que tem lá. Qual é a data para a trilogia, para lançar a trilogia? O Senhor dos Anéis? Não tem data ainda, mas é para ser para o próximo ano. E eu acho que é para o segundo semestre. Os 3. Se eu não me engano, o Ronald está na parte entrando em Moria. Então, quer dizer, a tradução até que já está avançada, né? Eu tenho a honra de ser amigo do Ronald Kimsey e de vez em quando ele manda umas coisinhas no WhatsApp. Diz, olha onde é que eu tô aqui, os hobbits estão saindo da fazenda do Magote, não sei o que. Tá, ele é uma pessoa espetacular, Ronald Kimsey. Se ele estiver assistindo aí, o Roger está fazendo para mim a live aqui do Instagram. Então um abraço aí pro Ronald, estive lá na casa dele. Conheci a coleção enorme dele de Tolkien lá, coisa espetacular. O Ronald é assim, eu vi um exemplo, né? Eu vi uma capa de um livro sobre Tolkien, aí tinha uma árvore desenhada, e eu vi na postagem do Facebook que era alguma coisa sobre a flora da Terra-média. Só que era tudo em grego. Não, grego não, era uma língua do leste europeu. Aí eu disse, Ronald, olha aqui, ó, o que será que está querendo dizer aqui? Assim, 30 segundos ele me deu 70% a 80% da tradução da capa. Ou seja, o cara realmente é espetacular, ele sabe muito mesmo. Diz, não, isso aqui é um croata do não sei da onde, do leste, não sei o que. O cara é fera mesmo. E tudo autodidata, porque ele é formado em engenharia. Então, quer dizer, é uma coisa que ele já tem 38 anos só de Tolkien Society. Então, e antes disso ele já lia Tolkien e tudo, é um estudioso realmente de primeira. É um talento que nós temos aqui no Brasil, é Ronald Kimsey. Esse cara... Então ele está traduzindo o Senhor dos Anéis e já está chegando em Moria, né? Então tá andando o negócio. Então vamos pro sorteio, né? Última chance, ainda tem alguém que não assinou. Esse livro aqui, quem não conhece? O Dom da Amizade. Eu tenho a versão antiga. Oi? Eu tenho a versão antiga. Versão antiga, né? Esse livro aqui, O Dom da Amizade, Tolkien e C.S. Lewis, é como se fosse uma biografia da amizade dos dois. Mas é bem interessante, porque ele mostra como é que eles ficaram amigos, o que eles tinham de pensamento em comum, onde é que eles divergiam. Para quem gosta desses dois autores, é altamente indicado esse livro. E mostra também o final da amizade, porque todo começo tem seu fim, né? Vamos lá. Obrigada a todos pela presença. A gente sabe que não é fácil sair de casa, né? 8 horas da noite, no meio da semana. Acompanhe o Feed Ahead, tá? Acompanhe lá nas redes sociais. A gente sempre tá fazendo eventos. Então, é isso. Muito obrigada. Pessoal, vamos agradecer a HarperCollins Brasil por ter promovido esse evento, a Livraria Saraiva por ceder o espaço. Vocês têm que dar esse feedback para a editora, para a livraria, para tudo. Vão lá nas redes sociais deles. Digo, quero mais, que a gente vai promover mais coisas, seja com a editora, seja com a livraria, seja com o canal Tolkien Talk. A gente fez um encontro agora em São Paulo, deu 120 pessoas pagantes, que não foi correr de graça. Então, quer dizer, o pessoal tem interesse nesse tipo de evento. Então, se vocês demonstraram interesse, maior chance de ter coisa aqui sobre Tolkien. Então a gente tá de olho nisso. Eu falei com o gerente editorial, que é o cara que está publicando Tolkien no Brasil. Toda semana eu falo com ele no WhatsApp. Eu trouxe esse evento para cá e quero ficar trazendo sempre. Então deem um feedback positivo, fale lá nas redes sociais e tudo. Acompanhe o canal Tolkien Talk. Quem não é inscrito ainda, se inscreva, curta, compartilhe, aquele negócio todo. Nós estamos à disposição de vocês. A gente tem o YouTube. Inclusive, essa semana a gente completou 30 mil inscritos no canal. Rapidinho, quando eu tive a ideia de fazer esse canal, não tinha nada de Tolkien no YouTube, né? Nada. Tinha alguns sites, alguns fóruns, mas em formato de vídeo não tinha nada. Então, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu assumir esse espaço, o pessoal está gostando. Cada vez mais surgem novos colaboradores. Já tem uma menina de Portugal que está fazendo receitas, né? Não sei se vocês já viram. É muito legal, né? Até para aprender os termos que eles falam lá. Ela está apresentando um novo quadro que é o TT Chef. Tem um livro que foi publicado no Senhor dos Anéis, lá em Portugal, que é a cozinha do Senhor dos Anéis. Então ela está pegando os pratos e está começando a gravar vídeo fazendo isso aí.
Os colaboradores, então, o canal está crescendo, agora a gente tá com um quadro agora de C.S. Lewis, o Hudson gosta também, entendeu? Então a gente vai expandir, quem sabe depois a gente vai expandir para outros autores. Então acompanhe lá, tem Facebook, tem Instagram, o YouTube, tem tudo, tem o nosso grupo de discussões, Dragão Verde, lá no Facebook. Participem lá, as meninas aqui já conhecem bem, né, e tudo. Então eu agradeço a presença de todo mundo. Para mim é uma felicidade ver tanta gente aqui para falar sobre Tolkien, porque o que eu mais gosto de fazer é falar sobre Tolkien. E como eu encerro meus vídeos, eu vou encerrar aqui. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Obrigado.